que Deus está falando para você, acolha, porque Ele não mente. E se Ele diz que vai fazer, vai fazer. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, chegamos a mais um dia no nosso devocional. Eu espero que você tenha assistido o devocional de ontem e de alguma forma tenha transformado, impactado seu coração, tá? Hoje o tema do devocional é a fidelidade de Deus no meio da escassez. É um momento ruim, né? A escassez. Ninguém quer viver isso. E eu espero que se você, por uma razão ou outra, se vê nesse lugar hoje, que essa palavra fale ao seu coração. Tá? O texto está em 1 Reis 17, versículos de 13 a 14. Preste atenção, porque a continuação dessa história é muito interessante. Acho que vai edificar muito sua vida, tá? Deus, obrigada por esse dia, por mais esse momento contigo e porque o Senhor está nos dando a oportunidade de crescimento. Fala ao nosso coração, transforma nossas crenças, muitas delas nos limitam e nos atrapalham na caminhada, nos faz cada vez mais parecidas contigo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Acho que você está lembrada do que a gente falou ontem, né? Então não vou ler o texto de novo de ontem, não. Mas eu vou fazer umas conexões que daí vai ficar mais fácil para você entender. Mas o texto de hoje está em 1 Reis 17, 13 e 14. O versículo 13 começa assim. Elias lhe disse, não temas, vai, faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor Deus fizer chover sobre a terra. Você lembra do texto de ontem? Vou te lembrar rapidinho. Elias vai ao encontro de uma viúva, a viúva de Sarepta. Sarepta era o lugar que ela morava. E quando ele chega lá, direcionado por Deus, ele pede comida a essa mulher, né? Pede um bolinho, pede uma comida. Pão, água e tal. E ela diz assim, eu não tenho. E eu juro a você, eu falo, meu Pai do céu, pelo que é mais sagrado, eu não tenho. Eu só tenho um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. E vou fazer algo para meu filho e para mim. E depois que eu fizer, a gente vai morrer, porque é o fim. Em outras palavras, foi isso. Aí a continuação do texto diz, o Elias falando para ela assim, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o que você disse que ia fazer. Só tem um porém, você vai fazer primeiro para mim. E aí depois você vai fazer para você e para o seu filho. E não te preocupa, porque Deus, o Deus de Israel, não vai deixar faltar farinha e nem azeite. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Eu só vou me prender a esses dois versículos hoje, amanhã a gente vai continuar a história. Mas aqui já traz muitas lições para nós. Em nenhum momento, Elias, e quero aqui falar dele nesse primeiro momento, em nenhum momento Elias, sendo um servo de Deus, se empodera do título e questiona a atitude da mulher. Percebem isso? E que diferença dos dias atuais, infelizmente, não é? Elias em nenhum momento chega para ela e diz assim, como assim tu tá dizendo que não tem nada ou que não vai fazer? Eu sou um profeta de Deus, mulher, tu estás doida? Em nenhum momento ele diz isso. Em nenhum momento ele se empodera desse título que muitas vezes as pessoas usam, né? Para todas as coisas em benefício próprio. Atualmente, infelizmente, ele não faz isso com ela. Ele escuta atentamente a realidade daquela mulher. Ele se sensibiliza da necessidade daquela mulher. E ele se mantém fiel ao direcionamento de Deus. Ele coloca a ordem de Deus acima do próprio ego, que ele poderia dizer assim, ela me negou. Como assim ela é doida? A obediência a Deus estava acima do ego dele. Estava acima do título que ele carregava, estava acima dos seus próprios interesses. Deus mandou ele ir, ele foi. E se Deus pediu para ele pedir a ela a comida, é porque Deus queria que ele tivesse essa comida de alguma forma. Então ele se manteve fiel, não era só a necessidade dele, não.
era porque ele era uma peça fundamental no plano de Deus na vida daquela mulher, que também era plano na vida dele. Porque a gente não é peça descartável de Deus para cumprimento do plano de Deus na vida de outra pessoa. A gente não tem essa ideia, às vezes louca, não é? Que nós somos instrumentos de Deus para a vida de fulana, mas o fato de você estar na vida de fulana não significa que aquilo não é necessário para a sua vida também. Então Elias, ele tinha essa, mesmo que de forma não explícita, pelo menos no texto não está explícito, mas podemos, pelo diálogo e pela forma como a história se desenrola, deduzir isso. E é claro isso, ele não se empodera diante daquela cena, mas ele é extremamente fiel e obediente à ordem de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele é totalmente centrado e atento à realidade daquela mulher. Ele reconhece que de fato ela não podia fazer de forma muito suave aquele pedido a ele, né? Atender aquele pedido, e também ele é extremamente sensível à necessidade daquela mulher. Mas ele é fiel ao plano de Deus, e é por isso que ele diz: você vai fazer o que você disse que ia fazer. Você não disse que ia fazer a farinha, né? Tipo a comidinha do seu filho. Eu não quero que você mude seu plano, você vai fazer. Mas primeiro você vai fazer para mim. E depois você vai fazer para você. Porque Deus já supriu essa sua necessidade. E não se preocupa. É tipo assim, você não vai morrer. O versículo 12, ela diz assim: a gente vai comer e morreremos. É assim que ela termina o discurso dela diante do profeta. E ele chega para ela e diz assim: você não vai morrer. E não é Elias que está dizendo não. É Deus através da minha vida. Sou eu que estou te dizendo. Você não vai, porque Ele é fiel para suprir a sua necessidade. Aqui a gente vê nitidamente a providência de Deus no meio da escassez. E eu não estou dizendo que muitas vezes a gente tem que se contentar com a escassez porque Deus vai prover. Não tem gente que às vezes traz esse discurso, né? Tipo assim, Deus proverá. Olha, eu tô aqui precisando daquilo ali, mas eu não vou focar nisso não, porque eu não tenho mesmo. Se Deus quiser, Ele vai me dar. Deus proverá. Tem uma história maravilhosa de uma outra viúva, que é a viúva do azeite multiplicado. Nossa, eu amo a história dela. E ela, para empreendedora, é uma facada no coração, porque bota o dedo na ferida. Como Deus trabalha na vida daquela mulher. Vamos estudá-la ainda, tá? Não agora, mas vamos estudá-la. Mas essa viúva não é diferente. Em nenhum momento, Elias também passa o dedo só pra ferida dela. Tipo assim, tá muito difícil, né? Eu entendo. Então não vamos comer não. Nem eu, nem tu. Se tu tá tão ruim, come. Não! Ele faz ela entender que se ele estava ali amando do Senhor, Deus era suficientemente responsável para suprir, para arcar com sua palavra. Deus é de palavra. E ele é menino, que vai dizer uma coisa e depois vai dizer que não disse? Não. É isso que Elias faz aquela mulher enxergar. E é isso que eu quero que você enxergue hoje. Deus é aquele que de forma não clara, muitas vezes, que ele não tem a obrigação de ser claro pra gente. Não, ele é porque ele quer, mas a obrigação ele não tem. Age de forma inesperada, de forma improvável, em nosso benefício, para nós. Talvez ela não entendesse isso naquele momento, mas Elias provou ali que Deus estava com eles. Com todos eles, com ele, Elias, com a mulher e com o filho dela, que também padecia necessidade naquele momento. Assim eu quero dizer para você nessa manhã, eu não estou aqui querendo trazer só uma esperança para você. Primeiro eu quero trazer uma palavra de exortação para nós. Vamos abrir os nossos olhos diante das circunstâncias da nossa vida, que não são circunstâncias boas, circunstâncias muitas vezes escassas. Essa mulher estava num momento de escassez absoluto. O que é que nós faremos diante de uma situação de escassez? A gente vai se afundar mais ainda e vai fechar os ouvidos para todas as pessoas, dizer assim, minha vida já está um fracasso, sai daqui, não me traz mais problema, não. Se essa mulher fizesse isso, possivelmente ela estaria abrindo mão do milagre que ela estava prestes a receber. Mas nós precisamos ter um olhar espiritual, muitas vezes, das coisas. Deus pode sim mandar no nosso momento de escassez algo para nos trabalhar o coração. E nós não podemos perder a oportunidade de sermos abençoadas por Ele no momento mais difícil da nossa vida. Era isso que ela estava vivendo. Então, hoje eu consigo enxergar essa mulher de uma forma tão realista, tão humana, não é? Enxergar muitas vezes comportamentos de pessoas que falam através de Deus também de uma forma tão realista. Elias nos mostra aqui exatamente como nós, pessoas que buscam conexão
com o Senhor e falar em nome do Senhor, devemos nos comportar. Qual tipo de comportamento, né, nós devemos focar na nossa vida? E ele foi extremamente humilde, focado e obediente. Assim nós devemos ser e devemos buscar nos inspirar em pessoas assim. E olhando essa mulher, nós também devemos olhar, nós devemos focar numa postura extremamente dedicada e submissa a Deus. Porque ela poderia dizer para ele assim, tu tá doido? Agora eu te pergunto se tu tá doido. Eu já não tenho nada e tu quer que eu faça o teu, te dê de comer e a sobra para mim e pro menino? Claro que não. Mas ali ela estava atenta ao que Deus estava falando. E se ele disse que ia suprir, ele iria suprir. Ele não precisava dizer como ele ia fazer. Ele só precisava que ela acreditasse que ele ia fazer. É isso que nós precisamos desenvolver. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração, eu não sei o que é que você tem vivido, mas se Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Ele não precisa lhe dar um mapa, Ele não precisa lhe dar estratégias, Ele não precisa lhe dar os 5 passos para você ver que Deus vai fazer. Ele não precisa. Nós somos a criatura, Ele é o Criador, nós estamos abaixo do seu poder e não igual ao seu poder, é acima dele. Então que essa postura da mulher diante da resposta de Deus para ela também nos faça refletir sobre a nossa postura diante das respostas de Deus no nosso momento de escassez. Não murmure, mas acolha aquilo que Deus está falando para você. Eu não estou falando para você acolher tudo que as pessoas falam para você. As pessoas do bem falam para você. Porque tem pessoas que fingem que são do bem e não são. Mas aquilo que Deus está falando para você, acolha. Porque Ele não mente. E se Ele diz que vai fazer, vai fazer. Se Ele disse que não faltaria farinha para ela, nem azeite na botija, não faltaria. Traga essa palavra para o seu coração nessa manhã, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê uma excelente terça-feira. E amanhã, quarta-feira, estaremos mais uma vez aqui. Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau.